Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, senhor. Tudo bom? Tudo bom? Bem, pessoal, então, sejam bem-vindos ao curso de álgebra linear. Nós estamos iniciando aqui o semestre 2021/1, neste formato online, desde que a gente está obedecendo aí às restrições, né? Então, nós temos aulas nesse formato. A universidade definiu que, por força dessas restrições, as aulas iniciarão nesse formato, e enquanto não houver nenhuma mudança, né, nenhuma orientação ao contrário, as aulas continuarão nesse formato. Então, como a gente tem a experiência, né, do ano passado, vocês tiveram aulas, né, em outras disciplinas, e então já tem um conhecimento aí adquirido, né, desta experiência. E no meu caso, eu, né, até fui professor de alguns de vocês em outras disciplinas, e o que ocorre é que a gente aprendeu, né, que é possível a gente desenvolver, né, algumas atividades, aulas expositivas, usar alguns recursos, como, né, falar bastante, usar o PowerPoint, enfim, né, e tentar, então, desenvolver as aulas com o objetivo de passar, né, os conteúdos, os conceitos, as técnicas que são inerentes às disciplinas de matemática, em especial aqui da álgebra linear. Bom, a álgebra linear é uma disciplina de 4 créditos, né, prevista no curso de matemática, e que tem o objetivo, então, de apresentar, né, dentro das as várias estruturas abstratas da matemática, os espaços vetoriais, os elementos dos espaços vetoriais são os vetores, né, como a gente opera com os vetores e quais são os exemplos mais conhecidos. E para quem já estudou física, para quem já estudou o próprio cálculo, né, a gente sabe que o espaço vetorial mais conhecido é o plano XY, o R2, e o espaço vetorial R3, né, o conjunto de pontos da forma XYZ, que a gente está familiarizado no estudo de funções de uma e duas variáveis, né, o traçado de gráficos de curvas e de superfícies, quando a gente trabalha com pontos nesses conjuntos, e esses conjuntos podem ser vistos, podem ser descritos, né, e interpretados como sendo espaços vetoriais, né. Então, dentro das várias estruturas matemáticas, né, que são construídas, por exemplo, aqui em estuda álgebra, né, tem os grupos, os anéis, os domínios de integridade. Dentro da álgebra, cada conjunto tem lá uma certa operação, ou mais de uma operação que satisfaz algumas propriedades, né, e isso faz com que uma estrutura tenha lá uma denominação, um grupo, um anel, um domínio de integridade, um corpo, etc., né? Então, dentro da álgebra linear, a estrutura, digamos assim, abstrata e que permeia toda a teoria é o chamado espaço vetorial, né? E o nome assim é usado porque os elementos, né, genéricos, né, de um espaço vetorial são os vetores. E assim, né, historicamente, os vetores desempenham, né, tanto na matemática quanto nas demais áreas de conhecimento, um papel muito importante, né, do ponto de vista teórico e também nas aplicações, né? Tanto é que na física, por exemplo, boa parte, né, do estudo de objetos em movimento, como por exemplo a teoria gravitacional, utiliza, né, o conceito de vetor, né, e, bom, historicamente, pela sua importância e pelo impacto que teve
na história da própria humanidade, né? A descoberta da gravidade, que é um elemento, é um vetor, né? Ela é descrita, ela é pensada, interpretada como sendo um vetor, então um modelo matemático que corresponde à gravidade é de uma grandeza vetorial, né? E a descoberta da gravidade, como vocês sabem, né, é levada a cabo pelo físico inglês Newton, né? E essa descoberta acabou mudando, né, a história da ciência, teve um impacto muito grande, né? Tudo que veio depois considerou a descoberta do Newton, né? E dentro da física clássica, então, é uma descoberta extraordinária e tem efeitos, né, permanentes, né? E é uma coisa que é inerente à nossa própria condição, né? A gente sente, a gente percebe, né, a importância da gravidade no nosso dia a dia, né? E, bom, então, assim, pensando, né, em termos de evolução da história, da ciência, assim, a partir ali da descoberta, então, da gravidade, houve, então, o interesse, né, o aprofundamento do estudo de grandezas que eram, então, vetoriais e grandezas escalares, né? Então, a partir dali começou a ser, digamos, objeto de investigação, né, esses elementos que eram grandezas vetoriais e começaram, então, a ser determinadas outras grandezas que também têm essa propriedade de serem consideradas grandezas vetoriais, né? A velocidade é uma grandeza vetorial, a aceleração, né? E qual é a diferença essencial, né, entre uma grandeza chamada escalar e uma grandeza que é um vetor? Bom, do ponto de vista da física, é que uma grandeza escalar, por exemplo, a temperatura. A temperatura é uma grandeza escalar, né? Quando eu digo assim, hoje fez 28 graus Celsius aqui em Porto Alegre, todo mundo tem uma ideia do que significa esse valor, né? Porque as pessoas associam a este número uma certa sensação. Se eu disser assim, hoje fez 10 graus Celsius em Porto Alegre, é outra sensação que as pessoas vão associar, não precisa dizer mais nada, né? Certo? Agora, se eu digo assim, olha, soprou aí um vento de 60 km por hora na direção leste, né, no centro de Porto Alegre. Então é preciso entender qual é o efeito que possivelmente esse vento soprando com essa intensidade nessa direção pode ocasionar ali naquela região, né? Então não adianta dizer o vento é simplesmente 60 km por hora. Né? Depende de qual é a direção, qual é o sentido, né, que ele está soprando, porque ele pode provocar mais danos ou menos dependendo da direção e do sentido, né? Então uma grandeza vetorial ela tem essa característica, né? Eu preciso ter elementos como direção e sentido e comprimento para diferenciá-la de uma grandeza escalar. Claro que isso é uma visão bem intuitiva, né? Isso não é uma definição formal, e isso remete lá aos primórdios da física, né? Depois, com o passar do tempo, a matemática, como você sabe, né, ela vai evoluindo, vai se tornando mais abstrata, né? Então, os vetores são elementos que pertencem a um espaço vetorial e aí vão satisfazer dentro dessa estrutura chamada espaço vetorial. Eu posso definir operações com esses vetores e essas operações vão satisfazer certas propriedades e aí, né, os elementos simplesmente vão ser chamados de vetores. Por exemplo, vocês já fizeram cálculo, já estudaram cálculo, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o conjunto das funções contínuas, por exemplo, definidas no intervalo 0,1, por exemplo, né? Esse conjunto, se eu definir soma de funções, multiplicação por escalar, ele é um espaço vetorial, né? Então, cada elemento desse espaço vetorial é uma função e é chamado de vetor, né? Certo? Então, não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma restrição, né? É possível trabalhar de modo abstrato o conceito e a definição de vetor, que acaba incluindo, né, estes elementos tradicionais da física
certo? E também esses elementos novos, né, como funções e outros elementos. Então, a vantagem, digamos assim, dessa definição formal é que ela é mais geral, né, e não depende de qualquer interpretação ou aplicação imediata, né? E, bom, este é um exemplo, né, dentre muitos exemplos de situações em que o conceito, né, a definição matemática é mais geral do que à primeira vista nos diz a intuição, né? Vale para curvas, vale para grafos de funções, conjuntos finitos e infinitos, né, e assim por diante, né? Então, a álgebra linear ela trata dessas estruturas, né, dentro dos quais existem os vetores, as operações com vetores, né? Então, a gente tem operações com matrizes também, né? A resolução de sistemas de equações lineares, certo? E uma série de outras questões, então, dentro dessa disciplina. Então, como é uma disciplina teórica, né, ela está dentro daquelas disciplinas previstas e oferecidas pela universidade nesse formato online, né, e a gente vai trabalhar, então, utilizando aqui o recurso do Zoom para nossas aulas, né, gravadas nesse horário em atividade síncrona, né, que vai começar às 21 horas, certo? E, eventualmente, né, algumas atividades assíncronas também serão utilizadas. Eu posso, por exemplo, numa semana gravar uma aula, né, aqui eu apenas falando e postar o vídeo lá e combinar com vocês. Olha, hoje a atividade consiste em assistir o vídeo, né? Posso postar uma atividade que seja, olha, eu vou mostrar um exercício aqui resolvido e vou postar uma lista a partir daquele exercício resolvido. Então eu vou usar o Zoom como uma ferramenta, né, de atividades, tanto atividades síncronas como atividades assíncronas, né? Porque naquele horário da aula, eu não quero assistir o vídeo agora, bom, o vídeo está disponível. A pessoa quer assistir em outro horário, né, ela pode assistir sem nenhum problema, tá? Então essa é digamos, uma maleabilidade, né, permite maior flexibilidade aqui a utilização desse recurso, tá? E como eu fiz no semestre passado, nas minhas turmas, eu vou criar uma playlist, né, no YouTube, certo? Com os vídeos, então à medida que eles forem sendo produzidos, né, eles serão colocados lá, então vai ter um link apenas, né, o link da playlist. Então vocês entram lá e selecionam, né, vai ter o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vou tentar organizar assim com o título e uma data, né, como referência, que aí vocês, quero assistir o vídeo sobre tal assunto, procura ali, né, certo? Então isso também facilita tanto para vocês quanto para mim, né? Então no Moodle não haverá links dos vídeos, haverá apenas o link da playlist disponível ali. Então, se vocês quiserem salvar esse link, né, em algum lugar, bota lá no navegador e bota lá nos favoritos, aí tu vai direto, tá? Então, vou usar esse recurso. Então, assim, pessoal, eu já estou adiantando, né, eu acho que dentro desse contexto que nós estamos, né, nós temos que pensar assim que temos que fazer todos os esforços, né, para maximizar a nossa capacidade de comunicação usando esses recursos do Zoom, recursos do Moodle e outros recursos, certo? E em cada momento, né, que surgir uma necessidade, tem uma dúvida, uma coisa, não se sintam constrangidos, pode mandar uma mensagem, né, ou pode mandar um e-mail, enfim, tá? Pode interromper aqui, se tiver uma dúvida durante a aula, pode perguntar, não tem que ter pruridos, não tem que ter vergonha de fazer as perguntas. Quanto mais perguntar, melhor, né? Vocês são alunos do curso de matemática e vocês poderão vir a ser, talvez, eventualmente alguns exerçam, poderão vir a ser professores, como eu fui aluno de um curso de matemática, né? Sou licenciado em matemática.
E depois, então, de concluir a licenciatura, na verdade, até um pouquinho antes da conclusão, já iniciei minha atividade como professor, né? E foi né, uma coisa, digamos, natural, digamos assim, né? Uma vez que eu tinha feito o curso de licenciatura, vir a exercer a atividade de professor, né? Uma atividade que eu gosto muito, eu acho uma atividade muito boa, me permite conhecer muita gente, né? E então vocês eventualmente poderão ser futuramente professores, se já não são, né? De ensino fundamental, poderão dar aula para as crianças ou adolescentes, ou até mesmo se investirem um pouco mais, poderão vir a ser professores de ensino superior. Então é importante já desde o início, aí, na graduação, em qualquer atividade, qualquer disciplina, vocês, né, perguntar, esclarecer dúvidas, não tem que ter vergonha disso, né? Eu acho que é assim que a gente melhora a nossa qualificação, a nossa formação, a gente vai agregando, né, as coisas, não só por escrito, mas também falando, perguntando, conversando, né, com as pessoas que estão próximas. No caso aqui, a nossa proximidade se dará através desse retângulo aqui do Zoom, né? Vocês aí, eu não estou vendo nem o rosto de vocês estão aí, né, com o vídeo desligado, então não consigo nem visualizar vocês, né? Bem, então assim, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui o plano de ensino, né? Deixa eu ver aqui se eu estou com ele aberto aqui. Não, peraí. Então, só um minutinho que eu vou procurar aqui primeiro. Tá, agora sim. Então, agora estão vendo ali, né? Então, assim, esse aqui é o plano de ensino de álgebra linear. Então, nossas aulas previstas para terças e quintas neste horário, né, das 21 horas às 22h30. E está ali meu nome completo, Luiz Eduardo Uric. Pode chamar de Luiz, não tem problema nenhum, é bem simples. E o meu e-mail, né, o meu sobrenome é uric@pucrs.br. Então, como eu disse para vocês, o estudo de espaços vetoriais e as propriedades dos espaços, apresentando a ideia de mudança de base, a caracterização de espaços vetoriais euclidianos. Claro que essa terminologia, né, para quem não conhece, o que é um espaço vetorial euclidiano? É um espaço vetorial de dimensão finita, como R2 e como R3. O que significa dimensão finita, né? No caso do R2, eu gerar o R2, bastam dois vetores linearmente independentes, né? Então, a partir de dois vetores que sejam linearmente independentes, eu consigo gerar todo o R2. É a chamada base canônica do R2, por exemplo, com dois vetores, o vetor 1, 0, 0, 1. E no caso do R3, né, o espaço euclidiano do R3, o conjunto de pontos e vetores da forma x, y, z, qualquer base tem três vetores, é um espaço de dimensão finita, com três vetores, né? Então qualquer conjunto de três vetores linearmente independentes vai gerar aquele conjunto, certo? Então essencialmente é isso, né? São vetores, são espaços vetoriais que têm uma quantidade finita de elementos na base. E a ideia, então, é que por que é importante, né, numa primeira conversa, ressaltar isso? Porque esse é um conceito que não é trivial. As pessoas parecem, a pessoa falou, eu já entendi. Não é assim que funciona. É um conceito muito profundo, muito complexo, e que as pessoas às vezes demandam meses para entender. Mas a pessoa faz uma disciplina de álgebra linear, faz contas ali, e de repente um mês, depois 2 meses, depois um ano, agora eu entendi o que o professor quis falar aqui,
que ele significa dizer que esse conjunto é uma base, né? O que é uma combinação linear. É assim que funciona, né? Claro que o ideal é quanto mais cedo a gente fazer as contas e entender o que a gente está fazendo, melhor, né? Mas às vezes o nosso cérebro, né, precisa de tempo para processar e relacionar diversos conceitos, diversas ideias que são profundas, que são porque são abstrações, né? É preciso entender, em primeiro lugar, que esses modelos matemáticos são abstrações, né? Não existe um protótipo, né, do R2. Né? Não existe. Tu vai no laboratório lá do ensino da matemática, agora, né, a gente não pode ir, mas não existe um protótipo do R2. Não existe um protótipo do R3. Existe uma ideia aproximada do que seja, né, mas não existe uma construção que remeta à ideia realmente teórica, abstrata desse conjunto. Assim como não existe, por exemplo, uma linha reta, né? A gente não consegue construir uma linha reta, certo? A gente não consegue construir uma superfície plana. Isso é impossível. Né? Então, mas a gente tem aquela ideia, a gente tem na cabeça da gente, né, um modelo teórico quando diz, é uma linha reta. A gente tem uma ideia, um desenho, né? Você diz assim, segue reto. Aí tu tem uma ideia do que significa isso. Né? Quando tu diz que aqui tem uma superfície plana, tu também faz uma abstração, uma ideia na tua cabeça do que seja isso. Certo? Então, esses conceitos, eles são muito profundos, eles são muito abstratos, né, e são muito importantes porque eles são a base, né, matemática, por exemplo, dessa nossa conversa aqui. Né? A gente está conversando aqui, vocês estão vendo uma imagem, né? Eu estou aqui aparecendo nesse retângulo aqui com algumas cores, certo? E essas cores são armazenadas numa matriz. Né? O que a gente está vendo aqui, esse retângulo, é uma matriz, né? É uma matriz que tem lá uma certa quantidade de pontos e cada um desses pontos é um pixel preenchido com uma certa cor. Né? E como é que essa cor é obtida? Pela combinação de 3 cores básicas. Geralmente o sistema RGB, o Red, Green, Blue, né? Vermelho, verde e azul, que combinados com uma certa quantidade de vermelho, de azul e de verde, cada uma das combinações produz aqui um cinza mais escuro, um cinza mais claro, um branco, né, uma cor amarela, um preto, certo? Então essas diversas cores, o azul, né, que vocês estão vendo aqui, são o resultado da aplicação deste conceito de base aplicado ao conjunto de 3 cores básicas, né, por isso que daí vem o nome base, e essas 3 cores combinadas produzem as cores que vocês enxergam aqui, né, nesse documento. Vocês têm aqui, ó, uma parte do documento que é mais clara, outra tem um cinza aqui, né, tem aqui um negrito, tudo isso é, então, resultado deste conceito. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma aplicação direta, uma aplicação imediata e bastante sofisticada deste conceito da álgebra linear, que é o espaço vetorial. Né? As matrizes que permitem armazenar as cores, né, elas são preenchidas por combinações de 3 cores básicas. E como é que isso é feito? Bom, cada cor, né, para quem estudou um pouco de física, corresponde a um certo comprimento de onda. Né? Então, fazendo lá uma operação com esses comprimentos de onda, multiplicando por certos coeficientes e somando, né, as ondas, cada uma dessas combinações produz uma determinada cor. Né? E isso é processado, então, em velocidade muito alta, como a velocidade da luz, então, né, permite essa troca de cores rápida. Quando eu faço um movimento aqui, aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse movimento aqui não consegue ser captado. Né? Se eu fizer um movimento bem lento, vocês vejam que vocês enxergam aqui meus dedos aqui. Agora, se eu fizer assim, ó, você está vendo que fica parece um contínuo ali, né? Por quê? Porque não dá tempo, né, da imagem ser processada. A velocidade
eu faço esse movimento, dá uma ideia de movimento contínuo, né? Como se os dedos estivessem em diversas posições ao mesmo tempo, ó. Né? Tá certo? Então isso remete a um outro conceito, né? Então tudo que a gente está fazendo aqui, né, toda essa comunicação através do Zoom, né, poderia ser outro recurso qualquer, só é possível, né, porque existe uma base teórica que permite, né, que essa tecnologia tenha se desenvolvido dessa forma, né? Então, isso é muito interessante, né, porque quando dizem assim, álgebra é uma disciplina teórica, sim, é uma disciplina teórica, mas o que nós estamos fazendo aqui ao utilizar o Zoom é uma aplicação direta da álgebra linear, né? Então, eu já estou mostrando para vocês nessa primeira aula, né, que essas cores que vocês estão vendo aqui são resultado, né, da aplicação do conceito de espaço vetorial aplicado ao sistema RGB. Tá? Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver. Onde é que tá? Acho que saiu daqui. Deixa eu subir aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o mapa global do vento. Sobre, né, o mapa, então, sobre a superfície terrestre, que é uma outra forma, então, de enxergar uma aplicação de vetores, né? Então, olha só, esse é um endereço, né? Que põe ali no navegador, mapa de ventos, né? Então, aparecem vários sites que publicam o resultado, então, dessas representações, né, em que aparecem aqui os continentes sobre a superfície terrestre, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu posso clicar aqui, então vai, por exemplo, aqui, ó, aqui aproximadamente Porto Alegre, ó, 30 graus sul e 53, 54 oeste, tá? Mais ou menos Porto Alegre ali. Então vocês vejam, ó, a velocidade do vento, ó, 8 km por hora. Tá? Eu quero ver lá no Nordeste brasileiro, lá, ó, lá tá 20 km por hora. E aqui vocês vejam, essa representação com essas flechinhas permite até enxergar, né, que, ó, quando a flechinha é de um comprimento menor, né, a velocidade é menor. Quer ver? Olha aquelas flechinhas lá. A flechinha é bem pequenininha lá. Ó, 17 km por hora. Agora aqui onde a flechinha é maior, ó, 38 km por hora. Né? Então a ideia dessa representação é mostrar que o vento, né, que circula sobre a superfície terrestre pode ser representado através de vetores, né? Então é um fluxo, né, de matéria que se desloca, né? O ar que se desloca de um ponto ao outro. Tá? Então a ideia dessa representação é usar o conceito de vetor. Então o vento sopra numa certa direção, num certo sentido e com uma certa velocidade, né? Que são as três características de um vetor que a gente vê lá na física. Tá? Então é bem interessante, uma aplicação, e é bonito, né? É uma coisa bonita, né? E muito importante, né, para navegação aérea, né? Para quem trabalha em pesca, não é? Uma pessoa vai pescar numa região, ela tem que saber se vai ter uma tempestade, então ela olha esses mapas, né? As previsões. Para quem trabalha na agricultura, né? Há diversos produtos que são aplicados na agricultura para combater pragas que só podem ser aplicados se o vento tiver uma velocidade máxima de 20 km por hora ou de 10 km por hora naquele momento, né, para que não haja dispersão
daquele produto para as terras dos vizinhos, né? Então, tudo isso tem uma importância enorme, né, na economia e na segurança das pessoas, né? Por exemplo, para quem trabalha com manutenção de rede elétrica, saber se vai ter um vento mais forte ou mais fraco naquela região onde a pessoa vai trabalhar, enfim, né? Então, isso aqui é uma coisa que tem um impacto tremendo, né? E é uma coisa acessível, né, de fácil interpretação e, né, as informações vêm detalhadas aí, né, a localização, né, do ponto sobre a superfície e a velocidade do vento. E além aqui da indicação, né, da direção e do sentido. Né? E é uma coisa que a gente pode conectar, né, no computador, no celular, é bem fácil, né, da gente utilizar esse recurso. E deve ter em outras páginas, em português, né, aqui, e além de ser uma coisa que, né, é bonita. Tá? Bom, então, voltando lá para o nosso plano, então, assim, pessoal, o que vai acontecer, né? A gente vai iniciar aqui o estudo dos conteúdos, né, seguindo esse objetivo aqui, né? Ampliar os conhecimentos de álgebra através do estudo de outra estrutura algébrica, apresentar a álgebra linear como instrumento para outras disciplinas do curso e aplicar a álgebra linear na resolução de problemas. Então, os conteúdos espaços vetoriais euclidianos e transformações lineares, autovalores e autovetores. Então, já mostrei ali na primeira página, né, que eu selecionei ali na internet, né, já mostrei uma aplicação da álgebra linear, né, não propriamente na resolução de problemas, mas como fonte, né, de informação, por exemplo, para quem vai fazer uma determinada atividade. As que eu citei ali, né? Então, conforme a gente vem conversando, né, a gente vai utilizar a plataforma Zoom para as aulas que serão gravadas com início às 21 horas, nas terças e nas quintas, quando for atividade síncrona, né, usando esse link, é um link permanente. Então, a minha sugestão para vocês é salvar no navegador, né, deixar lá no favoritos, certo? Para não precisar entrar no Moodle, né? Não precisa entrar no Moodle. Né? Chega ali, está no favoritos, vai ali, seleciona a página, pim, né? É muito mais rápido, porque às vezes o Zoom apresenta problema de conexão, né? No horário que tu precisa ele não está disponível, aí tu fica se estressando, vai ali, salva, né? Ou salva na agenda, né? O ideal é deixar nos favoritos ali, daí tu não tem que toda hora buscar o link, né? Mas vai estar disponível ali no Moodle, né? Quer ver? Ó? Deixa eu olhar aqui. Ó, tá ali, certo? Então, é uma outra opção. Muito. Então, assim, em geral, né, nessas disciplinas de matemática, né, vocês estão familiarizados com isso, a gente costuma, né, utilizar de atividades de avaliação escritas, né, como forma de acompanhamento, então, da aprendizagem. Então, a gente geralmente desenvolve lá alguns conteúdos e aí faz uma atividade de avaliação, depois desenvolve outros conteúdos e assim vai, né? Então, o que eu penso aqui, tá, pessoal? A gente vai fazer 4 atividades de avaliação, chamadas de T1, T2, T3, T4. A princípio, então, 2 atividades individuais e 2 em grupo. E o grau G1 vai ser a média dos trabalhos, que é a média aritmética simples, né? Soma as notas dos 4 trabalhos e divide por 4. Isso não quer dizer, tá, que essas 4 notas serão apenas 4 atividades, cada uma em uma data diferente, totalizando 4 datas. Eu posso dividir, por exemplo, o trabalho 1 ou o trabalho 2 ou qualquer outro em 2 ou mais atividades, certo?
A gente vai ter 4 notas, mas eu posso dividir essas atividades em subatividades, digamos assim, tá? Então eu vou ficar bem livre em relação a isso. Isso vai facilitar, né, o desenvolvimento da disciplina, porque aí a gente não tem aquela preocupação assim, é o T1 no dia tal. Não, eu posso, o T1 vai começar no dia tal, vai terminar no outro dia, vai ter tantas e tantas tarefas. Tá? Posso fazer, não tem problema nenhum. Tá? Essa é, digamos assim, a vantagem, né, que esse formato de aulas, as aulas online, ele permite. Né? A gente tem maior flexibilidade, né, do que as aulas presenciais. Tá? Até em aula presencial poderia fazer também. Bom, aí feitas essas 4 atividades aqui, essas 4 notas, digamos assim, né? Aqueles que tiverem grau G1 maior ou igual a 7 estarão aprovados, né? E os que tiverem grau G1 menor que 7, porque eventualmente não conseguiram, né, entregar uma das atividades, poderão fazer uma atividade extra de substituição de algum dos trabalhos que não foi realizado. Tá? E aí se recalcula o grau G1, né, e as regras de aprovação continuam as mesmas. Grau G1 maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Se o grau G1 for entre 4 e 7, né, inferior a 7 e maior ou igual a 4, o aluno pode fazer o G2, é uma prova lá no final, né, e a média para aprovação nesse caso será o grau final G1 mais G2, igual a G1 mais G2 sobre 2, tem que ser maior ou igual a 5. Né? Então é bem simples, né? Uma regra conhecida de vocês aí, acho que não tem nenhuma dúvida. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre isso aqui, pessoal, sobre esses detalhes que eu estou falando agora. Tranquilo? Então, tem algumas informações sobre o justificativo de falta e ausência autorizada aqui. Nesse modelo não tem por que se preocupar com isso, tá? Então, como eu disse para vocês, né, o livro do Boldrini é um bom livro, mas ele é um livro texto impresso, né? Esse livro do Anton aqui eu acho que vai ser mais fácil de usar, porque ele tem uma versão online, quer ver? Vamos olhar aqui. Biblioteca Central. A biblioteca está assim, pessoal. Vocês podem enviar mesmo assim, que essas mensagens de segurança vocês podem ficar tranquilos, tá? Então, aqui, ó. Álgebra linear com aplicações acesso online, ó, tá? Então, vocês até podem copiar, eu vou copiar o link permanente lá para o plano de ensino. Vai ficar mais fácil. Tá aqui. Aqui, ó. Link permanente. É a forma mais rápida de acessar. Se vocês salvar aqui o link, ó, copiar aqui o link, aí vai lá no navegador, aí, ó, fazer o testezinho para vocês verem, que é bem rápido. Ó, coloca aqui, ó, dá Enter, aí já direciona para o livro. Tá? Ó, exibir online. Aí tu vai lá, se identifica. Ó, e clica ali em enviar, ele abre o acesso ao livro. É bem bacana. E é um bom livro, o livro do Anton, tá? Tem todo o conteúdo que a gente vê aqui. Não tem o formalismo, por exemplo, de alguns livros, como o livro Boldrini, mas é um bom livro.
Então, como o próprio título diz, é um livro de álgebra linear com aplicações, né? Então tem uma série de da álgebra linear nas mais variadas áreas de conhecimento, por exemplo, essa do sistema RGB que a gente acabou de comentar aqui. Aí abre o livro, tem que ter um pouco de paciência, né, na minha biblioteca, você sabe que depende da conexão, enfim, né? Então, enfim, tem essa opção aqui, tá? Então, esse livro do David Ley também é um bom livro. E alguns livros da bibliografia complementar. Então, aqui tem algumas datas e as previsões, né, das atividades que vão ser realizadas, eventualmente poderão ser alteradas. Tá? Então, hoje é dia 4 de março, nós estamos dando essa apresentação do plano, mudando a visão geral do curso e depois vamos ver sistemas lineares, meta-direção de Gauss, e aí vai, dependência, independência linear, como eu disse para vocês, né? No caso do sistema RGB, né, são 3 cores que, uma vez combinadas, geram, né, as demais cores, certo? E a gente pode pensar, então, que matematicamente isso corresponde à ideia de que essas 3 cores são linearmente independentes. Né? Isso quer dizer, o vermelho, o verde e o azul, nenhum deles é a combinação dos demais, tá? Vermelho, verde, azul, red, green, blue, tá? RGB. Por exemplo, o marrom, nesse sistema, é uma combinação desses 3. Se eu juntar o marrom, eu vou ter 4 cores, e vai ser um conjunto linearmente dependente, porque o marrom já é uma combinação linear dos 3 primeiros, né? Então eu não preciso de uma 4ª cor para gerar todo o espectro de cores que eu vejo aqui no monitor. Bastam essas 3, certo? Então quem quiser entender um pouco mais, ó, vai ali. O professor falou do sistema RGB. Ó, tá aqui, ó. Aí tem, né, desde a Wikipedia, se quiser olhar, que é uma descrição, né? Ó. Aí tem aqui, descrição simplificada, né, do famoso sistema RGB. Né? Certo? Ó, a RGB é a abreviatura de sistema de cores aditivas em que o vermelho, red, verde, green, azul, blue, ó, são combinados de várias formas de modo a reproduzir um largo espectro cromático. O propósito principal do sistema RGB é a reprodução de cores em dispositivos eletrônicos, como monitor de TV e computador, retroprojetores, câmeras e câmeras digitais, assim como na fotografia tradicional. Né? Em contraposição, impressoras utilizam o modelo CMYK, de cores subtrativas. Né? Então, olha aqui, ó. Então, existe um modelo, certo? Então, tem todo aqui o embasamento teórico, aqui a representação numérica. Muito interessante aqui essa matemática aqui, né? Certo? E aí vai, ó. Tá? Então, é muito interessante. Mas, claro, que aqui nós não vamos no detalhamento, tá? Mas é para vocês verem, né? Cada coisa que a gente abre é um mundo, né, de informação e de coisas interessantes para a gente aprender. Bom. Então, aqui depois a gente vai estudar outros conceitos, conceito de combinação linear e subespaço gerado, né? No caso das cores, né, o espaço gerado é o espectro de cores, certo? Você pode imaginar, então, lá, né, dentro do monitor, que cada cor é um vetor gerado pela combinação dos 3 vetores básicos, vermelho, verde e azul. E isso aí é o modelo que segue, né, nos espaços vetoriais em geral. Na economia, né, pessoal, bom, a economia é uma preocupação e é uma coisa presente na vida de todos. Né? Há poucos dias, ontem, né, foi divulgado
né, o PIB brasileiro em 2020, né, foi menos 4,1%. O que é o PIB? Né? É o fluxo, né, é o que é produzido, né, pelo país num certo período de tempo, que no caso é um ano. Né? Então, ao longo de 2020, o PIB brasileiro foi de 7,4 trilhões de reais. Né? Se alguém te perguntar assim, o que significa isso? A maioria das pessoas não tem a menor ideia. O que significa 7,4 trilhões de reais? Né? É uma quantidade, vamos considerar assim, a maioria das pessoas não tem contato com esse dinheiro ao longo da sua vida inteira. A maioria das pessoas. Né? É um grupo muito reduzido de pessoas no mundo inteiro que tem, digamos assim, uma conta num banco em seu nome que tenha 7,4 trilhões de reais. Porque essa foi a quantidade de produção, né, feita ao longo do ano passado pelo Brasil. E como isso é calculado? Bom, é o que é produzido na agricultura, o que é produzido na indústria, o que é produzido no setor de serviços. Né? Então, somando o que é produzido por esses diversos setores da economia, o IBGE, né, que sintetiza esses dados, chegou a este número. Né? Então, é importante entender que este número ele é gerado pela combinação de vetores. Tem o vetor da indústria, tem o vetor da agricultura, tem o vetor de serviços, né? Tem o vetor que é o governo, né? Somando, então, fazendo uma combinação linear desses vetores, resulta numa produção, no caso da economia brasileira, de 7,4 trilhões de reais ao longo do ano 2020. Isso corresponde a uma renda per capita no Brasil, em 2020, de 35 mil reais aproximadamente. Então, em média, cada cidadão brasileiro produziu 35 mil reais ao longo de 2020. Isso retrata, né, ele dá uma ideia, né, do tamanho dessa economia, do poder dessa economia, né, com esses resultados que foram obtidos em função, evidentemente, né, das limitações de comércio impostas pela pandemia. O Brasil vai ficar aí na 10ª economia, 12ª economia no cenário mundial. Né? Então a gente vai cair algumas posições. Então a gente vai continuar o estudo de espaços vetoriais, teremos sobre as bases, né? Produto interno, né? Conjuntos ortogonais. Então a ortogonalidade é uma propriedade muito importante, né, dentro da estrutura dos espaços vetoriais, porque economicamente, né, isso eu falo porque eu me interesso muito por esse assunto, uma solução ortogonal é sempre mais econômica. Né? Porque se eu tenho aqui dois pontos, né, o caminho que tem a distância menor que une esses dois pontos é segmente reto. Né? E se eu tenho um ponto aqui e uma reta, né, qual é o ponto mais próximo desse aqui? É um ponto que está numa posição ortogonal aqui, né, que faz um caminho ortogonal à reta. Então, soluções ortogonais permitem que eu saia de um ponto e chegue a outro, né, de uma forma mais eficiente. Então, as bases ortogonais, elas são sempre preferenciais, são sempre melhores de usar do que aquelas bases que não são ortogonais. Né? E aí vem todo o arcabouço teórico, técnico, o cálculo de coeficientes, etc. Né? Bom, então a gente tem alguns trabalhos aqui propostos, né? Como eu disse para vocês, eu posso iniciar, digamos, uma atividade, subdividir o trabalho 1 uma semana antes, tá? Então é bem flexível, o trabalho 2 lá para o dia 13 de maio, né? Trabalho 3 previsto no dia 15 de junho, então já dentro lá do contexto das transformações lineares, autovalores e autovetores, e lá no finalzinho o trabalho 4. Né? Então a ideia é a seguinte, é que nessa primeira metade do curso a gente trabalhe com
espaços vetoriais, sistemas de equações, conceito de bases ortogonais e processo de ortogonalização, né? E na segunda parte, digamos assim, a gente vai trabalhar com a álgebra das transformações lineares, né? Que são operações definidas por matrizes, né? Por exemplo, quando eu movimento a cabeça aqui, né, eu faço a minha imagem, né, se troca de lugar. Quer ver? Ó, vou pegar aqui e marcar esse texto aqui. Marquei ali e vou clicar lá. Ó, né? Opa, deixa eu fazer direitinho aqui, a palavra inteira aqui. Vamos pegar toda essa última expressão aqui. Eu transformei aquelas letras em uma fonte itálica, né? Isto aqui, esta operação é uma transformação linear, né? Ela pega um conjunto de pontos e faz isso aqui, ó, certo? E como que isso é feito, né? É através porque cada uma dessas letras aqui, quando elas estão nesse formato, né, ela é, na verdade, um conjunto de pontos, tá? Certo? Cada um dessas letras, a letra L é um conjunto de pontos que está numa certa posição, né? A letra I é um conjunto de pontos que está numa certa posição. Eu posso enxergar, na verdade, como vetores, né? Então, o que eu faço? Eu aplico uma transformação linear, né, que vai promover esta inclinação, né? Dependendo ali, eu posso aumentar o ângulo de inclinação, mas no caso do itálico, vocês vejam que é uma inclinação bem sutil, né? São poucos graus. Vocês vejam que a base ela fica fixa, ela não é, a letra não troca de lugar, né? Ela apenas sofre uma inclinação. E uma das transformações lineares que faz isso é chamada de cisalhamento horizontal, né? E a gente consegue, então, obter esse efeito através da representação da letra como um vetor, né? Um conjunto eu pego ali, associo as posições diferentes, né, que compõem ali a letra a um conjunto de vetores e aplico sobre esse conjunto de vetores a transformação linear e o resultado é o famoso itálico, né? Então, também, de novo, né, a gente está vendo aqui no processador de texto uma aplicação das transformações lineares. Tá? Então, veja, nessa aula aqui eu já falei, né, diversos exemplos. Então, por fim, né, tem o cálculo de autovalores e autovetores, né, são, digamos assim, conceitos relacionados com os fundamentos, né, das transformações lineares. São aquelas informações que produzem os resultados, permitem saber o que de fato faz uma transformação linear, e especialmente aqui no caso das imagens, né, que a gente efetua processamento aqui, é a base teórica de todo e qualquer processamento de imagem. Então tem lá os trabalhos 3 e 4, lá no final, a análise dos resultados, a avaliação extra e o G2. Né? Então eu vou depois finalizar aqui a edição desse arquivo, né? Vou gerar então um PDF e vou publicar lá o plano de ensino lá na página do Moodle para que vocês tenham acesso, né? E se organizem aí para as atividades que virão aí na sequência. Certo, pessoal? Então, a minha intenção, né, é usar esses recursos. Eu vou usar bastante páginas de internet, né? Vou usar esses recursos quando eu achar, por exemplo, por bem uma fotografia, uma página de internet que mostre um ambiente que represente um conceito, né, de vetor, de espaço vetorial, para a gente tirar proveito, digamos assim, dessa situação em que a gente está tendo aulas nesse formato, né? Certo? Então, se vocês tiverem sugestões, né? Professor, eu vi uma página aqui, mande a sugestão, mande a dica, certo? Vocês podem me ajudar, podem colaborar, né, com as aulas, dando sugestões de páginas que vocês achem interessantes e que tenham a ver, né, com os assuntos que a gente vai abordar aqui.
certo? De repente eu falo lá um dia sobre vetor, daí tá navegando lá, tem a ver com aquilo que o professor falou, me manda o link, né? Certo? Porque a ideia dessas aulas nesse formato, né, é a gente conseguir valorizar as informações que vêm, né, e que tenham relação com os conteúdos que a gente vai trabalhar aqui, certo? Vocês não vocês têm que procurar então aproveitar, né, transformar essa situação que é de restrição, de movimento, né, que a gente não pode se encontrar, não pode ter aulas presenciais. Bom, ok, não podemos. Então o que a gente pode fazer é tentar aproveitar os recursos que nós temos à disposição. Tá? Então, nesse sentido, acho que o uso do navegador, o uso a localização, identificação de páginas que podem ser ilustrativas, né, dos conceitos que nós vamos trabalhar é bem-vinda. Então, eu conto com a colaboração de vocês aí nesse sentido. Alguma pergunta, pessoal? Sem perguntas. Então tá, eu vou encerrar por aqui, continuamos aí na próxima terça-feira. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Até a próxima semana. Boa Noite. noite.